Biden não tem capacidade de disputar nem de ganhar uma eleição e muito menos de ser presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. E o Lula pega o microfone, aí fala uma quantidade enorme de barberagens e que ele está convicto. Então ele continua redobrando a aposta em mais gasto e mais arrecadação. Se depender dele, gasto não será revisto. Mas é importante entender qual a causa dessa taxa de juros elevada. Se simplesmente olhar a taxa de juros como causa e não como sintoma e tentar reduzir na canetada, a causa não foi resolvida. Começando mais um Lux Responde as perguntas que vocês me enviaram na área de membros aqui do canal e também no nosso Instagram na quinta-feira, dia 27 de junho. Como sempre, muitas perguntas, meu muito obrigado. Antes de respondê-las, o recado importantíssimo, porque estamos nas últimas horas para se matricular no curso Nas Fronteiras do Dinheiro. Se encerra agora, domingo, às 23 horas e 59 minutos, nosso curso sobre economia e finanças para o mundo real, que além de todas as aulas teóricas com profundidade, objetividade, em tudo sobre macroeconomia, ciclos econômicos, indicadores, alocação de ativos, carteira, ativos financeiros, a gente também conta com 14 documentários, desde história financeira até eventos contemporâneos mais recentes, como o caso da queda, a derrocada da lira turca e também o colapso econômico argentino. Tá muito bacana, confiram. Link na descrição do vídeo com todos os detalhes, então no código QR também, que deve estar aqui. Até por sinal, a gente teve na terça-feira agora uma premiere, fizemos uma sessão especial para exibir o documentário sobre a mania das tulipas e que ficou sensacional, especialmente vendo no cinema, a experiência é outra. Tivemos alguns alunos do Nas Fronteiras também lá assistindo, foi espetacular. Enfim, não perca essa oportunidade, é um conteúdo inovador e único no mercado, tanto em português quanto em inglês, eu garanto. Então vamos lá para a primeira pergunta. Fernando, com a possível vitória do republicano Donald Trump em novembro nos Estados Unidos, como a política econômica do partido pode impactar no valor do Bitcoin? Eu vou responder diretamente sobre a postura do Trump, mas é preciso falar sobre o debate, que também teve uma pergunta sobre isso, porque eu tô gravando na sexta-feira, dia 28, e ontem, quinta-feira, teve o debate entre o Trump e o Biden, e, sim, é inacreditável, nada fora do esperado, mas impressionante a performance do Biden. Mas sobre o Trump e o Bitcoin, é fato que nos últimos dias, semanas até, ele tem se posicionado a favor do Bitcoin, a favor de cripto em geral, recebendo doações em criptoativos, e ele se mostra favorável a essa tecnologia. Já se mostrou também contrário à CBDC, que é importante, moeda digital de Banco Central, eu digo que é o satanás das moedas, é o anticristo. Que bom que alguém que possa ser o novo presidente dos Estados Unidos tenha essa visão, isso é excelente. E por essa ótica, eu diria que pode ser muito favorável para o Bitcoin nos Estados Unidos, porque criará ou tende a criar um ambiente regulatório e de segurança jurídica mais propício a investimentos nesse setor nos Estados Unidos. Então, por essa ótica, eu acho que é excelente. E pela ótica das políticas econômicas, isso é, como a política fiscal do Trump, de endividamento público, Federal Reserve, como isso pode impactar o Bitcoin, eu também vejo como positivo, porque ainda há uma incerteza sobre quais serão todas as suas propostas, mas é bem possível que o Trump, dado que ele é mais propenso a cortes de impostos, o que é ótimo para a economia, só que num país, num governo que ainda está gastando o que gasta e hoje está com déficits na casa de 2 trilhões de dólares, mais cortes de impostos pode logo resultar em um endividamento ainda maior, déficit e endividamento maior. Então, dependendo das políticas do Trump, isso pode minar mais o dólar como moeda de reserva, pode trazer mais inflação para os Estados Unidos e, no limite, é bom para ativos de risco, é bom para o Bitcoin. Tudo que for ruim para o dólar acaba sendo para o Bitcoin. Se o dólar vai ser mais desvalorizado ou tende a ser mais desvalorizado com uma política de déficits fiscais, e o Trump possivelmente tenha esse tipo de plano, vai levar Bitcoin e outros ativos para as alturas. Mas eu ainda estou especulando porque não temos tantas visibilidades sobre propostas concretas. Então,
é preciso aguardar. Mas sobre o debate de ontem, até chega a ser constrangedor, é difícil de assistir, porque Joe Biden já há muito tempo está visivelmente senil, está envelhecendo, não tem toda a sua capacidade cognitiva que Trump tem e que teria alguém mais jovem. Ele com 81 anos já mostra claros sinais, sim, até demência seria uma palavra forte, mas ele não consegue formular frases mais complexas, a sua memória está cada vez mais debilitada, ele tem problemas de mobilidade também, a gente vê que para subir a escadaria do palco ele precisa, ou para descer precisa da ajuda da esposa. Tem acontecido com frequência. Então imaginar que seria diferente no debate de ontem, olha, era muita esperança, muito otimismo. O que para mim me leva à realidade toda desse debate, que foi um teatro criado pelos próprios democratas, porque eles forçaram o debate com essa antecipação. Normalmente o debate não ocorre em junho, foi 27 de junho, e as próprias regras do debate também foram diferentes. Então eu diria que foi realmente uma estratégia dos democratas para jogar o Biden para os tubarões, porque ficou claro para todo mundo, inclusive para os democratas eleitores do Biden, que, olha, não tem a menor condição, e a gente está vendo a repercussão ontem logo na imprensa e hoje durante todo o dia. Os mais otimistas consideram um empate, mesmo do lado democrata, e, assim, as palavras são as mais críticas possíveis de um pesadelo, um desastre, pânico, desespero dos democratas, o partido agora não sabe o que fazer, e a verdade é que, na minha avaliação, isso foi deliberado para deixar muito claro que Joe Biden não tem a menor capacidade de disputar mais uma eleição, muito menos ser presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Agora a grande questão, quem será o candidato que substituirá Biden? Bom, aí são as cenas dos próximos capítulos. Nem sei ao certo ainda as regras para mudar o candidato do partido nesse momento. O próprio Biden teria que deixar ele realmente desistir dessa candidatura. Enfim, ontem tivemos, assim que saiu o debate, esse resultado aqui das chances, probabilidade de vitória do Trump e do Biden. Vejam que durante o debate, logo depois do debate, disparou as chances do Trump e desabaram as chances do Biden. E também teve uma alta expressiva nas probabilidades do Gavin Newsom, que é governador da Califórnia pelo Partido dos Democratas, de substituir Joe Biden. Só especulação, mas já se falou nele como um possível candidato no passado. Talvez seja uma opção. É possível, mas por enquanto só especulação. O que está claro é que Biden não tem capacidade de disputar nem de ganhar uma eleição, e muito menos de ser presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. Complicadíssima a situação. Por sinal, a gente vai ter um vídeo sobre o declínio do Império Americano, que a gente fala mais sobre isso, que está imperdível, possivelmente será publicado agora no domingo mesmo, de manhã cedo, então aguardem. Visto que o Nasdaq se encontra em topo histórico e que o risco-retorno não está favorável, estamos em um momento de diversificar nossos investimentos em opções com menos percepção de euforia, como índice de países desenvolvidos, China e países emergentes. Sim, quando a gente olha assim, como a gente pensa a alocação de ativos e compara o quanto que o mercado americano já esticou em relação a outros emergentes, o próprio Brasil, ou então China, ou então México, Índia não, porque a Índia subiu bastante, ou até outras classes de ativos, em vez de ação de tecnologia e SP500 ou Nasdaq, compara com commodities. A gente fez um conteúdo para os membros sobre os metais do grupo da platina, o PGMs, Platinum Group Metals, muito interessante. A gente vê como há hoje uma alocação, uma valorização expressiva de ações de tecnologia e até uma retração ou queda relativa de commodities ou países emergentes. Então, sim, seria uma aposta interessante. Porém, é preciso também analisar os países em questão. Por exemplo, a China ainda tem um grande problema estrutural, uma revisão do próprio funcionamento da economia, da Bolsa de Valores, pelo Partido Comunista. Então, imaginar que a Bolsa Chinesa possa performar muito bem, eu tenho minhas dúvidas e eu, como princípio, não vou investir numa economia que, por princípio, não acredita na economia de mercado, busca interferir e não há segurança jurídica que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Então, China, para mim, está fora.
Brasil tá num bom momento? Honestamente, quanto mais eu falo com os gestores, quanto mais besteira o Lula fala na TV, nas entrevistas, quanto maior é o déficit, quanto maior a desesperança do mercado em geral e a bolsa cai, mais atrativa ela se torna. Agora que parece que o Brasil está desacreditado, ninguém quer investir na bolsa, o Brasil está saindo fora dos portfólios do gringo, esse seria o momento de investir. Honestamente, os gestores que eu converso, que têm uma visão de longo prazo, eles estão salivando para entrar mais na bolsa agora, não Ibov, mas sim ações brasileiras, muitas que estão descontadas. Basta ver o SMLL, que é o índice de small caps. Se a gente olhar aqui o PE, né, o preço, price to earnings, ou preço-lucro das small caps, tá nas mínimas históricas. Então, se esse não for o momento de entrada, eu não sei qual seria. Agora, Brasil é Brasil, a gente tá vendo aí o governo, pode ter mais volatilidade, pode ter mais ruído, pode cair mais? Pode. Ainda assim, o momento hoje é mais favorável em termos de risco e retorno para entrar na Bolsa Brasileira do que sair da Bolsa. Dito isso, não nos esqueçamos que o Brasil é sempre uma posição tática. Não é aquela alocação de preservação de patrimônio de longo prazo para comprar e esquecer. Emergente, especialmente no Brasil, tem hora de entrar e tem hora de sair. Olhando hoje mais para longo prazo, o Brasil seria hora de entrar ou hora de sair? Olha, seria hora de entrar, mas não é para colocar, esquecer e azar. E lembrando que o Brasil também tem que bater bolsa americana, outros ativos, em dólares, não apenas em reais. Eu já vou falar mais sobre dólar porque tem uma pergunta sobre isso. O Japão irá lançar novas cédulas de dinheiro, mais uma forma de imprimir dinheiro? Eu diria que não. Pelo que me consta, o Japão costuma reintroduzir novas cédulas, mas ele retira algumas de circulação e introduz novas. Não é simplesmente imprimir mais dinheiro para colocar dinheiro em circulação. Até porque no Japão, eu fiz um vídeo sobre isso no ano passado, ou retrasado, vou colocar o link aqui, sobre a cultura do uso de dinheiro em espécie, cash, no Japão, e que é ainda um dos poucos países desenvolvidos que tem uma boa parte das transações econômicas, das trocas, que são realizadas com dinheiro em espécie. É muito utilizado cédulas e moedas também no Japão. Então há uma prática recorrente do Banco Central do Japão de trocar cédulas para que sempre haja uma circulação de cédulas fresquinhas, novas em folha, nada danificadas, assim como moedas metálicas também. Aqui o Brasil com uma dívida maior e com menos crescimento é mais resiliente que a Turquia a ingerências no Banco Central? Ótima pergunta. Eu vou lembrar que a gente fez um documentário sobre o caso turco, está contido nesses 14 documentários do Nas Fronteiras do Dinheiro, ficou muito bacana, é um dos meus documentários favoritos. A gente foi até Istambul para retratar toda a realidade econômica e entender as raízes por trás do colapso da lira da Turquia. E um dos problemas é justamente essas ingerências no Banco Central, e quem me ajuda a responder a pergunta é: sim, o Brasil tem uma dívida maior, mas tem menos crescimento econômico, porém, o nosso marco institucional, o marco jurídico em torno do Banco Central e das nossas instituições monetárias é mais robusto, mais resiliente do que o marco na Turquia. Isso significa que o Banco Central está muito mais blindado dessas interferências políticas. Basta ver aí que o Lula, se pudesse, já teria trocado o presidente do Banco Central, já teria socado juros lá para baixo, a marretada, na caneta, já teria feito tudo isso. Aqui não é possível. Felizmente, na Turquia é possível, como foi realizado pelo Recep Erdogan nos últimos 10 anos, e por isso a lira turca acabou desabando tanto. O câmbio saiu lá em 5 anos, o câmbio saiu de mais ou menos 5 por dólar, 5 liras por dólar, para 32 liras por dólar. É um absurdo. Então, sim, a reforma por trás do Plano Real trouxe bastante autonomia e blindagem dessas ingerências da política, do executivo, na autoridade monetária, e isso é muito positivo. Aqui sobre Nubank libera saque de Bitcoin e Ethereum e lança parceria com Rede Lightning. Qual a sua opinião? Sendo que muitas corretoras nacionais com anos de mercado não fizeram o mesmo até hoje. Pois é, parabenizo o Nubank, acho uma iniciativa excelente, é fantástico, isso ajuda na adoção, e só posso lamentar
que as corretoras brasileiras ainda não fizeram isso e muitas já poderiam ter feito, especialmente aquelas mais antigas que estão no mercado lidando com a tecnologia há tanto tempo, já poderiam ter feito. Para mim é uma notícia fantástica, parabenizo aí o Nubank. Aqui do Davi, ó, pode calcular novamente o valor justo da taxa de câmbio do real pela paridade de poder de compra? A gente fez um recentemente sobre isso, é um cálculo que não muda com muita frequência, porque depende das variações da inflação de cada país, mas é até um dos módulos do Nas Fronteiras do Dinheiro, justamente entender essa dinâmica de câmbio. Eu ensino vocês a fazerem o cálculo por conta própria. Quem nunca viu esse vídeo, vou colocar ele aqui também, com uma última atualização sobre o valor justo do real, que estava lá por 4,60. Aqui mais uma. Se o Ocidente está revendo os planos para a eletrificação da frota, como fica a China e os subsídios? O case chinês é muito interessante, porque a gente está vendo aí como na China a venda de elétricos tem aumentado bastante, é impressionante. A gente até fez um vídeo sobre isso, vou colocar o vídeo aqui em cima, porque que os carros elétricos são menos verdes do ponto de vista de fabricação. Mas se a gente considera que a China, além de fabricar muitos carros elétricos, a base energética também é dependente, na sua maior parte, de usinas termais a carvão, isso é terrível. É a forma de geração de eletricidade mais poluente para o meio ambiente. Então, no caso de chinês, isso não está ajudando o meio ambiente. Agora, eu não diria que o Ocidente está já revendo os planos de eletrificação. Eu diria que eles estão se debatendo com a realidade dos fatos, como há uma inconveniência para alguns usos, os carros elétricos, e, portanto, híbridos estão ganhando mais mercado, e os carros a combustão estão perdendo menos mercado do que imaginavam. Mas eu não vejo a China mudando muito essa política de eletrificação da frota, até porque lá é tudo mais top-down, ditames do partido, e todo mundo tem que acatar e pronto. E mais a longo prazo, a China é o país hoje que tem mais usinas nucleares em construção, planejadas ou em construção. Então, se olharmos para um futuro daqui 10, 15 anos, possivelmente a China tenha uma frota baseada muito em elétricos e também tem uma geração de energia mais limpa que o Ocidente. Mas não é agora, vai ser daqui 10, 15 ou 20 anos. Vejo influenciadores do Bitcoin tratando a expansão do M2 como inflação real. Isso está certo? Não está errado, já cansei de falar sobre isso, essa pergunta sempre ressurge. Vamos considerar a inflação como a perda de poder de compra da moeda. Esse é o resultado, a perda de poder de compra da moeda. A equação, os causadores disso, é tanto fatores da oferta monetária, o M2, quanto fatores da demanda por moeda. Então, é tanto a oferta de moeda quanto a demanda por moeda. A resultante dessas duas variáveis, oferta monetária e demanda monetária, é que dá o poder de compra da moeda ou inflação. Então, olhar apenas uma variável e dizer isso é inflação, eu considero equivocado. Urânio, hora de sair ou ainda tem chão para a tese? Não seria, na minha avaliação, hora de zerar. Eu não estou zerando, não nesses preços, mas sim uma recalibragem, diminuir a alocação, especialmente para aqueles que entraram mais lá atrás, quando a relação risco-retorno estava muito mais favorável, com os preços nas mínimas. Pô, uma coisa é urânio a $20 a libra e urânio a quase $90 a libra. Então o risco-retorno é outro. A margem de segurança hoje é muito menor ou quase inexistente, dependendo do ativo, dependendo da mineradora. E, portanto, sob a ótica, sobre a filosofia de investimentos de margem de segurança, hoje tem muito menos. Então, ficar muito exposto ou entrar com ímpeto agora não seria o ideal. Isso significa que o urânio só vai cair agora e que acabou a tese? Não. Os desequilíbrios de oferta de urânio e de demanda de urânio ainda permanecem, mas uma questão de preço das mineradoras e preço da libra, já estamos em outro patamar que diminuiu muito então essa margem de segurança, ou a relação risco-retorno ficou menos favorável do que era 3, 4, 5 anos atrás. Então, sim, a tese tem chão, mas estamos no outro momento deste ciclo. Boa pergunta agora sobre o nosso querido dólar. Galípolo, Mercadante ou Manteiga? Qual o menos pior para ser o próximo presidente do Banco Central? Vamos lá. Galípolo, entendo que deve ser
o principal candidato, até participou de uma reunião nessa semana com o ministro da Fazenda e com o Lula na definição desse decreto sobre a meta contínua de inflação. Então ele deve ser o real substituto, mas ainda sem garantias. Mas entre Mercadante, Manteiga e Galípolo, olha, o Galípolo parece ser o mais acadêmico e o mais preparado. Mercadante seria o mais heterodoxo, parece ser o mais heterodoxo, assim como o Manteiga. Eu diria que Mercadante seria o pior, seguido de Manteiga e depois Galípolo. Ainda assim, vendo as ideias de Galípolo, eu fiz vídeo sobre ele já há alguns meses atrás, talvez mais de ano, vou colocar esse vídeo aqui em cima, em que analisei algumas entrevistas e debates que ele participou. Olha, me deixa preocupado. Então, dizer que mesmo o Galípolo tá ok, não, eu diria que é menos pior, mas ainda assim propenso a aventuras com taxa de juros. O que me leva à próxima pergunta, que é: nesse ritmo de câmbio, dólar a 6 é ser otimista demais? Esse é o grande problema que nós temos, não apenas com essas incertezas e maior probabilidade de aventuras no Banco Central, política monetária, pelo que eu acabei de falar, como nós temos visto todo santo... Agora, realmente está sendo praticamente todo santo dia. É uma nova entrevista, é uma declaração, é um discurso, é uma coletiva de imprensa, e o Lula pega o microfone, aí fala uma quantidade enorme de barberagens e que ele está convicto que está certo, repleto de razão, e claro que aquilo causa muito ruído, aí faz os juros disparar, juros longo, né, é o DI futuro, é a própria taxa real da NTNB, que acaba disparando mais ainda. O câmbio idem acaba disparando porque ele segue, como diz o americano, doubling down. Ele tá redobrando a aposta. Em vez de tentar repensar e rever, pô, será que é apenas implicância do mercado ou tem alguma razão esse temor e por isso o dólar está subindo? Porque cada vez que ele fala, e fala besteira, o dólar está subindo, assim como a curva de juros acaba abrindo. E aí nessa, agora, essa semana, ele deu uma entrevista desastrosa e falou que ele nem tem certeza se o déficit precisa ser realmente revisto, se o gasto tem que ser revisto ou se apenas aumentar a arrecadação. Então ele continua redobrando a aposta em mais gasto e mais arrecadação. Se depender dele, gasto não será revisto. E ainda assim, ele quer baixar a canetada, a taxa Selic. Então esse é um problema. E aí no dia seguinte a essa entrevista, que o dólar despirocou, foi no começo da semana, durante uma entrevista que ele deu para a UOL, e aí no dia seguinte ele volta a falar noutro evento e aí diz que o mercado financeiro, esses cretinos estão levando o dólar para cima, o dólar subiu 15 minutos antes de eu falar, a culpa não é da minha fala, são esses cretinos. Sim, então é muito ruim porque denota alguém que está convicto de suas teses e que vai seguir batendo de frente, então vai gerar ruído. E aí, se em algum momento vem um Galípolo e a gente começa a ver uma redução da taxa Selic que não condiz com os fundamentos da nossa economia e com a taxa de juros externa, que esse é um grande piso, é uma grande restrição, o que a gente pode ver sim é o dólar indo para 6. Espero que não vá, já deu uma boa esticada, mas com esse tipo de retórica insistindo de forma incessante em reduzir a canetada taxa de juros, como se esse fosse o grande, a bala de prata para a economia brasileira, é a panaceia. Reduz a taxa de juros, a economia vai bombar, vai aumentar a arrecadação, vai diminuir o custo da dívida e está tudo resolvido. Antes fosse tão simples. A Turquia tentou fazer isso, não deu certo. Então, é complicado e nesse ritmo, sim, o dólar, infelizmente, pode ir testar novamente aqueles níveis de 6. Espero que não, mas é muita ingerência, muita barbeiragem, né? Aqui, boa pergunta. Por que a bolsa cai quando o déficit do país aumenta? Qual a relação entre a bolsa e a dívida? Não necessariamente. Assim, tivemos momentos de déficits com bolsa subindo, a própria economia americana, vejam, está com um déficit recorde em tempos de paz, está com dívida pública em níveis recordes, e o SP500 bateu o recorde também. Então, não há uma relação mecânica entre déficit aumenta e a bolsa cai. Então, a relação entre a bolsa e a dívida pública, eu diria que não é tão direta, é mais no sentido de, se o endividamento público
está descontrolado, e é falando de um emergente, não os Estados Unidos, que emitem a moeda de reserva. Se a dívida pública está descontrolada ou com uma trajetória ascendente que pode provocar um aumento de taxa de juros para frear uma inflação, são políticas contracionistas que tendem a conter a atividade econômica, possivelmente provocar uma contração da economia, uma recessão, é possível. Isso então vai gerar menos vendas, menos lucratividade das empresas, que acaba resultando na bolsa. É dessa forma que uma dívida elevada se relaciona com a bolsa de valores, porque impacta as empresas da economia real. E quanto maior a dívida, maior tenderá a ser a taxa de juros, que é ruim para a economia. Nisso eu concordo plenamente com Lula. Uma taxa de juros alta é ruim para a atividade econômica. Encarece o crédito, incentiva menos o investimento produtivo, porque é mais fácil, coloca o dinheiro numa aplicação financeira, senta e espera. O conservadorismo, a prudência, a paciência é recompensada. Mas é importante entender qual a causa dessa taxa de juros elevada. Se simplesmente olhar a taxa de juros como causa e não como sintoma e tentar reduzir na canetada, a causa não foi resolvida. A taxa de juros é um sintoma de uma dívida muito elevada. A dívida pública suga a poupança nacional e, portanto, pressiona a taxa de juros para cima. E ignorar esse fato e simplesmente pular essa etapa de conter déficit, diminuir a dívida pública, para aí sim conduzir a um ambiente propício para a queda de juros, e ignorar esses passos e ir direto para canetada reduz taxa de juros, aí a consequência é desastrosa. Esse é o grande problema. A bolha das tulipas tem alguma relação com o momento que estamos hoje? Não, eu diria que pouco. Foi um episódio mais restrito e pontual, mas é uma história muito bacana em termos de folclore financeiro, de história financeira e econômica, e por isso que a gente usou esse tema para um dos documentários que a gente gravou para o Nas Fronteiras do Dinheiro, chamado A Mania das Tulipas, Tulipomania, e que foi gravado em Amsterdã, na Holanda. Ficou sensacional, mas eu diria que tem pouca relação com o momento que nós temos. Talvez tenha alguma relação no sentido de é a natureza humana, é a psicologia das massas, a euforia que bolhas financeiras acabam causando e levando todo mundo a comprar ativos, entrar em apostas especulativas na busca por fortuna rápida. Nesse sentido que a gente verifica que a história não se repete, mas rima, especialmente nos mercados financeiros, quando a gente analisa a psicologia da euforia em bolhas especulativas. O que esperar do executivo com relação à desvalorização do real? Terá alguma abordagem para reverter? Pois foi como eu comentei. Infelizmente, nesse executivo, acho muito difícil. Seria necessário um choque maior do câmbio. Aí vamos lá para casa dos 6 para trazer algum alerta maior para o executivo. Olha, para de falar besteira, para de insistir em gastar mais sem nem pensar em cortar gastos e apenas pensar em mais tributação, mais taxação. Eu diria que o dólar, como termômetro para a reversão de alguma política heterodoxa, para mais gastança, é o melhor sinal. Então, acompanhemos o dólar, mas acho que ele precisa subir mais, estressar mais, para realmente os aliados de Lula, seus confidentes, dizerem para ele: olha, Lula, cara, vai ter que rever aqui, senão o tiro vai sair pela culatra. Não adianta querer peitar mercado, economia e achar que só a retórica vai resolver tudo, porque não vai. O caso das Americanas pode ser considerado o maior escândalo financeiro do Brasil? Olha, eu acho que tá chegando a isso. Escândalo de uma empresa privada nessa magnitude? Possivelmente. Será que já se assemelha quase a Enron nos Estados Unidos, que era gigante de energia lá dos anos 2000? Olha, tá cada vez mais feia essa história, assim, escabrosa. Cara, que loucura. Bolsa Argentina, Merval expressivamente subindo. Pois está subindo, não está disparando. Quando a gente olha em dólares, ela tem subido sim. É o otimismo com as políticas do Milei, mas ainda tem muito chão pela frente. Tem desafios relevantes. O Javier Milei, na minha avaliação, está fazendo, no todo, adotando as políticas corretas, mas precisa ainda muita coisa para conseguir colocar a economia argentina nos trilhos e de forma sustentável. Não basta 6 meses de superávit fiscal.
É preciso uma sustentabilidade dessas políticas. Aí está o grande desafio de Javier Milei. E por fim, uma pergunta aqui sobre o seguinte, ó. A senhora Ulrich entende um pouco de investimentos? Aqui é o meu esposo quem cuida de tudo, mas siga o seu canal para ficar a par do que acontece nesse mundo da economia. Obrigado pelo conteúdo. Muito bacana. Pois então, minha esposa, ela é dentista e como costuma acontecer no mundo dos profissionais da área da saúde e de outras profissões, tem pouco conhecimento financeiro que, infelizmente, as universidades ensinam quase nada, colégio não se ensina e nas universidades tampouco. Então, sobre investimentos com profundidade, não, ela não domina. Mas, sem dúvida que dentro da nossa casa, nas nossas finanças familiares, a gente busca seguir as boas práticas de controle financeiro, de boas decisões, de evitar comprar passivos, comprar ativos, não gastar desnecessariamente, então ter um orçamento equilibrado. Isso é fundamental para qualquer casal, para qualquer família, e a gente sim conversa sobre esses assuntos, mas ela não é especialista em investimentos não, isso continua sendo comigo também aqui em casa. Espero ter gostado de mais um Ulrich Responde, e lembrando que últimas horas para se inscrever nas Fronteiras do Dinheiro, não deixem de aproveitar essa oportunidade única, espero que tenham gostado. Tenham um bom sábado, hoje não, domingo, desfrutem com suas famílias, seus amigos e lavem as louças também, não se esqueçam disso. E voltamos no próximo. Valeu, obrigado.